Fala, família palestrina! Tá no ar mais um vídeo aqui no canal Palmeiras em Campo. E hoje, meu amigo, o papo é sério e animador. O Verdão entrou em campo, dominou, venceu e, de quebra, mandou um recado para toda a América do Sul. Tá vindo forte na Libertadores. Mas não é só isso. Teve entrevista do Abel Ferreira depois do jogo e, como sempre, ele não fugiu das perguntas. Falou de postura, elenco, calendário, desempenho e também sobre um certo tema que a torcida não para de perguntar: renovação de contrato. E se prepara, porque vem opinião forte aí. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa análise completa sobre o momento do Palmeiras, dentro e fora das quatro linhas. Mesmo já classificado, o Palmeiras não quis saber de poupar resultado e tratou o jogo contra o Bolívar como se valesse a vida. E esse é o espírito que a gente ama ver em campo, né? Com um time bem montado, concentrado e eficiente, o Verdão venceu por 2-0 com gols de Murilo e Facundo Torres, ambos ainda no primeiro tempo. Mais do que a vitória, o que impressionou foi a postura do time. Com seriedade e intensidade, o Palmeiras não deu espaço para o adversário, controlou o jogo e passou uma mensagem clara: vai brigar pela taça com tudo. E o prêmio por essa campanha perfeita veio em forma de vantagem. Com 100% de aproveitamento, o time garantiu a melhor campanha geral da Libertadores até aqui. Isso significa que o Verdão decide todos os confrontos até as semifinais no Allianz Parque, diante da sua torcida. Uma baita vantagem para quem sabe jogar com inteligência em casa. E o destaque individual vai para o Facundo Torres, que marcou seu primeiro gol na competição e mostrou que está se encaixando bem na equipe. Ele já vinha deixando boas impressões, mas agora começa a ganhar moral, especialmente com a iminente saída de Estevão para o Chelsea. Tudo indica que o uruguaio deve ganhar ainda mais protagonismo no setor ofensivo. Outro ponto que merece destaque é o equilíbrio do time. A defesa continua sendo um dos pilares dessa equipe. E não sofrer gols mesmo com o time mexido mostra a força do sistema defensivo. No ataque, as jogadas são bem trabalhadas e quando tem espaço, o time é letal. O Palmeiras se apresenta hoje como um dos favoritos ao título, não só pelo resultado, mas pelo futebol apresentado. É um time que sabe sofrer quando precisa, sabe acelerar quando tem espaço e que cresce na hora certa. Na boa, pessoal, ver esse Palmeiras jogar na Libertadores é uma aula de maturidade. Não é mais aquele time que só entra na empolgação. Hoje, o Verdão tem planejamento, tem padrão, tem elenco e, o mais importante, tem postura de time campeão. E o Torres? Se continuar evoluindo assim, tem tudo para ser protagonista nessa fase decisiva. Ele se movimenta bem, finaliza com qualidade e mostra personalidade. Com Estevão saindo, é a chance dele brilhar ainda mais. E aí, galera do Palmeiras em campo, vocês curtiram o desempenho do time? E o Facundo Torres, já dá para dizer que é o sucessor do Estevão ou ainda precisa provar mais? Comentem aqui embaixo. Quero muito saber a opinião da nossa torcida. Depois do apito final, Abel Ferreira foi para a coletiva e, como sempre, não passou pano para nada. Primeiro, ele evitou qualquer novidade sobre a renovação. Disse que já falou tudo o que tinha que falar, que a presidente também já se manifestou e que agora o foco é um só: ajudar o time dentro de campo. Mas o mais interessante foi quando ele comentou sobre o jogo e o momento da equipe. Mesmo com a vitória, Abel criticou a queda de ritmo no segundo tempo. Disse que o time começou forte, abriu vantagem, mas depois tirou o pé e os erros começaram a aparecer. E deixou claro que isso não pode acontecer, ainda mais numa competição como a Libertadores. Além disso, falou sobre o elenco, disse que confia em todos os jogadores e reforçou aquela ideia que ele sempre prega: no Palmeiras não existem titulares fixos. Quem estiver bem, joga. Quem estiver pronto, entra.
E um detalhe importante: Abel voltou a bater na tecla do calendário maluco do futebol brasileiro, dizendo que é praticamente impossível montar um planejamento a longo prazo com jogo a cada 2 ou 3 dias. Mas mesmo assim, afirmou que o elenco está equilibrado e preparado para os desafios. Abel é um cara intenso, direto e que claramente sente o que vive no clube. Ele sabe o tamanho da responsabilidade, mas também entende o desgaste que o calendário traz. E por isso, ele cobra. Cobra desempenho, cobra foco e cobra a atitude dos jogadores o tempo todo. Esse tipo de liderança é essencial para manter o grupo unido e competitivo. E o mais importante, ele não deixa o elenco cair na zona de conforto, mesmo com vitórias seguidas. Isso faz toda a diferença numa caminhada de Libertadores. Eu concordo com quase tudo que o Abel falou. A queda de rendimento no segundo tempo precisa ser corrigida, porque em mata-mata, vacilo custa caro. E essa mentalidade de jogo a jogo é a chave para seguir vencendo. Sem deslumbramento, sem salto alto. Sobre a renovação, é normal ele se esquivar. O momento é de foco total. Mas a torcida segue esperando um final feliz nessa história, porque o Abel é peça-chave desse projeto vencedor. E vocês, torcida, o que acharam da coletiva do Abel? Concordam com ele quando fala que não pode tirar o pé do acelerador? E sobre a renovação, vocês acham que ele deve ficar por mais tempo ou já estão preparados para uma possível saída? Deixem aqui nos comentários. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vamos começar falando de um dos nomes que mais tem crescido dentro do elenco palmeirense, Agustín Giai. O lateral direito argentino chegou com pouca badalação, mas aproveitou as oportunidades que surgiram após as lesões de Mike e Marcos Rocha, e não largou mais a vaga. Defensivamente firme, inteligente na leitura de jogo e cada vez mais entrosado com o restante da equipe, Giai conquistou não só a torcida, mas também a confiança total do técnico Abel Ferreira. E esse crescimento não passou despercebido fora do Brasil. Segundo a imprensa italiana, mais precisamente o jornal Tutto Mercato, a Roma já observa o jogador de perto e pode avançar com uma proposta ainda nesta janela. O clube europeu avalia o valor de mercado do atleta entre 17 e 18 milhões de euros, um valor significativo e que mostra o quanto Giai vem sendo valorizado. Vale lembrar que o Palmeiras já enfrentou a Roma em uma negociação no passado, quando vendeu o lateral esquerdo Matias Vinha, em 2021. E, curiosamente, antes de Giai fechar com o Verdão, quem também tentou a contratação foi o Atalanta, mas perdeu na disputa. Agora, com Giai em alta, a Roma pode vir forte. O clube analisa com cautela antes de fazer o contato oficial, mas a tendência é que a movimentação aconteça nas próximas semanas. Olha, sinceramente, que baita acerto do Palmeiras nessa contratação. O Giai tem tudo para ser um daqueles jogadores que chegam, crescem dentro do clube e, quando saem, deixam retorno esportivo e financeiro. E isso, para mim, é planejamento. Se for vendido, que seja por um valor justo e dentro do que ele representa hoje para o time. Mas, por mim, ele ficava mais tempo. Ainda tem muito a render com a camisa do Verdão. E vocês, galera do Palmeiras em campo, o que acham dessa possível investida da Roma no Giai? Acham que o Palmeiras deve segurar ou negociar se a proposta for boa? Comentem aí embaixo. Quero ver o que vocês pensam sobre o momento desse lateral que vem ganhando cada vez mais espaço. Agora vamos falar de Bruno Fux, o zagueiro que veio do Atlético MG por empréstimo e que, aos poucos, foi conquistando seu espaço no elenco palmeirense. E olha, o desempenho dele vem sendo tão sólido que o clube já começa a estudar a compra em definitivo do jogador. O Palmeiras tem uma cláusula que permite a aquisição por 4,5 milhões de dólares, o que dá cerca de 25 milhões de reais. É um valor considerável, mas o clube entende que pode ser um bom investimento, principalmente porque Fux já mostrou segurança e adaptação ao estilo de jogo da equipe.
Foram 12 partidas disputadas, com 9 como titular. E o mais importante, ele demonstrou qualidade na saída de bola, boa leitura defensiva e, acima de tudo, entrosamento com os companheiros de zaga. Tudo isso somado à sua experiência com a seleção brasileira, onde foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, só reforça o seu potencial. Além disso, o próprio jogador já declarou que está feliz no Palmeiras. Em entrevista ao site oficial do clube, Fuchs disse que já se sente em casa, elogiou o ambiente e o grupo. Para quem já jogou em clube europeu, isso mostra que ele se encontrou aqui e quer seguir por mais tempo. O contrato de empréstimo vai até o fim de 2025, então o Palmeiras tem tempo para decidir. Mas com outros clubes de olho, há o receio de que o valor suba, o que pode acelerar a decisão. Na minha visão, o Palmeiras tem que agir com inteligência aqui. O Fuchs está jogando bem, está ambientado e ainda tem muito a evoluir. Se a diretoria conseguir fechar dentro desse valor fixado, pode ser um baita negócio. Hoje, zagueiro confiável e com esse nível, não é fácil de encontrar. E aí, torcida, o que vocês fariam? Comprariam o Fuchs agora para garantir logo ele no elenco? Ou esperariam mais um pouco para avaliar? Acham que ele tem potencial para ser titular absoluto? Comentem aí e bora debater essa possível movimentação do Verdão. E é isso, minha gente. Mais um vídeo encerrando aqui no Palmeiras em Campo, com 2 notícias que mostram como o nosso clube está cheio de boas histórias, dentro e fora de campo. Jogador valorizado, zagueiro que pode virar reforço definitivo, e o Palmeiras pensando no presente e no futuro com inteligência. Se curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola com o nosso Verdão. Valeu demais pela companhia e até o próximo vídeo. Avante, Palmeiras!